Olá pessoal, bem-vindos à minha casa. Eu sou o professor Zezinho França e este é o nosso canal de Papo com o Tio Zé. Se você se interessa pela ciência das religiões, pela teologia, história, antropologia e a filosofia das religiões, crenças, cultos e fé, este é o seu lugar certo. Eu te peço então que já se inscreva e acione o sininho das notificações, pegue um café e se sentem e vamos bater um papo. זכינו לקדוש ברוך הוא בכי גדול. Olá pessoal, estamos de volta então para as nossas aulas de cristianismo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus propriamente dito. Imagina só se eu disser para você que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, que haviam 20, 30, 5 ou 10 astrólogos visitando ele alguns anos depois do seu nascimento e que talvez 2 ou 3 pastores que estavam passando ali por perto receberam uma mensagem divina através de anjos que havia nascido o Salvador do mundo e foram visitar Jesus, e que Jesus não nasceu numa estrebaria, num estábulo. E se eu disser para vocês que tudo isso é bíblico, que isso não é nenhum absurdo. Então nós vamos falar um pouco sobre o Natal de Jesus Cristo. Vamos tomar um café? Vamos bater um papo. Bom, gente, eu falei aqui rapidamente sobre algumas coisas que são bíblicas, estranho, né? Sobre o Natal de Jesus Cristo. O livro de Lucas é com certeza um livro muito importante e que bebeu da mesma fonte que o livro de Mateus. Ou seja, eles beberam de 2 fontes específicas. Uma, o livro de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, por volta do ano 75, entre os anos 70 e o ano 80. Enquanto o livro de Lucas e Mateus são da mesma época, já por volta de 85, 87, da era comum, a era cristã. Por outro lado, o livro de Marcos, ele tem uma fonte que também esses 2 outros livros vão beber, que talvez seja o primeiro escrito do Novo Testamento, mas que se perdeu durante os tempos e não chegou até nós, ou mesmo foi diluído entre os 3 evangelhos que são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Na sequência cronológica não é Mateus, Marcos e Lucas, e sim Marcos, Lucas e Mateus. Mas isto é assunto para um outro vídeo, quando nós vamos falar da questão do Novo Testamento, da construção do cânon do Novo Testamento. Eu quero falar com vocês a respeito do nascimento de Jesus. As 2 histórias que nós temos sobre o nascimento de Jesus, mais contundentes, é a história de Mateus e a história de Lucas, que traz algumas informações que são dicotômicas, são estranhas. O livro de Mateus e de Lucas, tanto nós sabemos que tem uma fonte que talvez não seja uma fonte muito parecida com a fonte de Marcos, eles trazem
genealogias, que também são muito diferentes, e nós não vamos entrar no caso. Um dia a gente faz um vídeo falando sobre as duas genealogias, a de Mateus e a de Lucas. São diferentes, mas eles também trazem informações diferentes. Lá em Lucas capítulo 1, Lucas vai dizer que o anjo foi a Galileia, uma cidade chamada Nazaré, e teria falado com Maria, que ela iria ser a mãe do Salvador. E que depois, e começa inclusive o livro de Lucas dizendo que no 15º ano de César Augusto, ele fez um recenseamento. Ele teria feito um recenseamento para, em todo o seu império, e nós sabemos que esse recenseamento era para saber ter informações qualitativas e quantitativas para poder fazer as auferições tributárias, para poder fazer um trabalho de atualização dos impostos das suas posses, dos seus territórios, né, dos seus povos que eram diferentes. Foi isso. E Lucas vai dizer, então, que Maria, mãe de Jesus, e seu marido José, saem daquela região, que é a Galileia, e cita a cidade de Nazaré, e vão para a Judéia, porque eles eram da tribo de Davi, ou seja, eles eram da Judéia, e vão para uma cidade chamada Belém. Belém, que seria a cidade de Davi. E também existe uma controvérsia, porque Belém é Efrata, ela é da tribo de Efraim e não da tribo de Judá, mas não vamos também entrar nesta questão de Belém. E lá na Judéia, vamos deixar uma coisa muito bem definida geograficamente, não é de se estranhar que Maria e José ficaram hospedados em casa de parentes. Muito bem. O problema é que Mateus não fala sobre isso. Exatamente. E Mateus nos deixa uma pulga atrás da orelha. Ele não fala muito bem a respeito da questão da Galileia. Bem, pelo contrário, se você for pegar Mateus capítulo 2, a partir do versículo 19, você se assusta um pouco. Porque esse trecho vai falar sobre a volta da família do Egito depois de terem fugido de Herodes o Grande. Quando eles fogem de Herodes o Grande, eles ficam com medo de voltar à Judéia. Isso é muito claro, o texto está muito claro. Pode olhar lá na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 2, a partir do versículo 19 até o versículo 23, que você vai ver que eles ficam com medo de ir para a Judéia. E, ao invés de irem para a Judéia, eles vão para a Galileia. E é nesse momento que eles chegam na Galileia, e não antes. Então, nós não temos muita certeza do que aconteceu. Outra coisa que a Bíblia também não deixa clara é que haviam 3 reis magos. A Bíblia fala que havia alguns magos. A palavra mag, do hebraico, é uma palavra que se refere a astrólogos, estudantes dos astros, que eram muito comuns na época. A Bíblia diz que alguns magos vieram do Oriente. E aí, como a questão dos presentes, que fala que lhe foram dados presentes, ouro, mirra e incenso, acreditam-se que tenham sido 3, porque são 3 presentes. Mas a Bíblia não fala que eram 3 reis, que eram 3 magos, e nem falam que eram reis. Dizem que eram magos. E
Como eram 3 presentes, acreditam que sejam 3, mas na verdade não, eram 3 presentes, porque eram 3 presentes significativos. O ouro, pelo reconhecimento da realeza de Jesus, o incenso por causa do sacerdócio, e a mirra tem vários outros significados, mas principalmente a mirra era o bálsamo que se embalsamava os defuntos, os mortos. Acreditava-se que a mirra significava tanto uma profecia sobre a morte de Jesus, quanto também sobre a questão de Jesus vencer a morte. Filosoficamente, esses 3 presentes significam isso. Muito por conta das origens filosóficas que esses magos vão trazer. Magos não é porque eles eram mágicos, não. A Bíblia traz a figura de alguns mágicos, e a um em especial a gente vai dedicar um tempinho para falar dele, porque ele vai influenciar o cristianismo no século II, que é Simão o Mágico, que a Bíblia fala superficialmente dele, mas no século II nós temos muita literatura sobre o estrago que essa pessoa fez no cristianismo no século II. No entanto, é muito fácil de se notar que Jesus não nasceu em dezembro. Porque isso, com certeza, não, porque só depois do século IV, e por muita influência dos romanos, por conta do mitraísmo, né, que vai se conceber o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Por quê? Porque esse é o dia do solstício de inverno no hemisfério norte, que é o dia que o sol fica mais tempo no céu. Então é o dia dos soles invictus, é o dia do sol. E pela relação de Jesus com Mitra, o deus sol romano, acreditou-se então que Jesus teria nascido no mesmo dia que Mitra. Mas se havia pastores pastoreando o seu rebanho de noite, como a Bíblia diz, como diz os textos de Lucas e de Mateus, com certeza não era dezembro, porque aquela região da Palestina, em dezembro, faz um frio de menos 0 graus. Chega até nevar. Então, com certeza, não tinha pastores pastoreando à noite seu rebanho. Então, nós acreditamos que não era em dezembro o nascimento de Jesus. Acreditamos que era uma época muito quente, então era de junho, julho, entre final de maio e meio de junho, que tenha acontecido este fato. Também nós temos certeza de que isto não aconteceu no ano 1, por causa de alguns fatos históricos. Nós temos que lidar com o calendário romano, que é o calendário do ano da fundação de Roma, que diz que o ano 1 ele se divide no ano 471 do calendário do ano da fundação de Roma. Entretanto, se nós temos que situar o nascimento de Jesus com o recenseamento de César Augusto e com a existência de uma pessoa chamada Herodes o Grande, nós não podemos situá-lo no ano 471 do calendário do ano da fundação de Roma, e sim 5 anos atrás, pelo menos. Então se dá entre o ano 4 a.C. e o ano 6 a.C. este fato. Principalmente porque nós temos a figura de Herodes o Grande. E sabemos que Herodes o Grande morreu num dia que ele tinha enforcado 2 rabinos e havia acontecido um eclipse solar e, dias antes, um eclipse lunar. Se nós formos fazer o cálculo astronômico, saberemos que isso aconteceu no ano 4 a.C. e não no ano 1. Então E o recenseamento de César Augusto aconteceu entre o ano 6 e o ano 5. Então, para nós situarmos o nascimento de Jesus, nós temos que situá-lo 5 anos antes, pelo menos, daquilo que nós
conhecemos como calendário real, que é o ano 1. Jesus não nasceu no ano 1. Jesus nasceu no ano, pelo menos, entre o ano 4 e o ano 6. Nós podemos situar aproximadamente em junho do ano 5 antes de Cristo. É meio esquisito, né? Mas a gente tem que situar desta maneira. O que nós temos que entender é que se eles foram da Galileia para a Judéia, com certeza eles não foram no lombo de um jumento ou de um burro. E tem até uma lenda, né, que aquela faixa branca que existe no lombo do jumento seria porque Jesus fez xixi no lombo do... Isso não aconteceu. É uma viagem muito longa e com certeza eles foram, pegaram ou carona ou eles foram com caravanas puxadas por liteiras ou então por camelos. E não necessariamente eles foram em dias de Maria ter a luz, e Maria com certeza não deu a luz no dia que eles chegaram. A gente imagina essa cena bonita deles passando por todos os hotéisinhos, que na verdade não é verdade. Com certeza eles ficaram na casa de parentes de José, ali na Judéia. E a palavra estalagem, ela não significa hotel no hebraico. Ela significa lugar comum, ou seja, o lugar onde se recebe as pessoas, uma sala, né? Uma grande acomodação para receber visitas. E imagina só, várias pessoas de vários lugares, parentes, sendo recebidos nesta casa para o recenseamento. Não havia realmente lugar para que uma criança um recém-nascido fosse acolhido. Então, com certeza, foram buscar uma manjedoura dos animais lá fora, fizeram um bercinho bonitinho e acomodaram o recém-nascido ali, envolto em panos, fizeram um bercinho bonito. E para Jesus, com certeza, isso não é absurdo. Existe uma outra tradição que diz que Jesus teria nascido numa gruta, e também isso pode ter acontecido, porque os essênios, e vamos falar sobre os essênios na próxima aula, tinha muitos ambulatórios em grutas, porque eram lugares mais secos, era muito fácil de fazer as curas. Os essênios eram médicos. E eles tinham grutas. E ali em Belém, poderia ser que numa dessas grutas, Maria pode ter tido complicações no parto e foi levada para uma gruta dessa, para um ambulatório essênio, e ali Jesus tenha nascido num ambulatório essênio. A questão da manjedoura, também vamos... Não, que absurdo, Jesus, ele podia ter tido... Não, nada disso. Ele não precisava de um berço melhor do que uma manjedoura, que era uma coisa quentinha, gostosa, com palha. Se fazia a palha era um acolchoado, se fazia um acolchoado de palha, e Jesus nasceu, foi colocado ali, ficou quentinho, ficou gostosinho. A questão da gruta de Belém é tão forte essa cultura, que a Igreja da Natividade foi construída em cima de uma gruta, de uma caverna. Você chega na Igreja da Natividade, para você chegar à Capela da Natividade, que está embaixo da igreja, você desce escadas, chega numa gruta, e lá, então, aí eles montaram um cenário, com uma estalagem, com animais, etc. Tal. Esquece os animais, esses animais aí não existem em nenhum lugar da Bíblia. E essa orientação cultural vai vir só depois do quarto século. Isso não existe. O que acontece é que nós temos um vício mesmo, todos nós temos. Que nós escutamos tanto uma história, tanto uma história,
que quando nós vamos ler os textos a respeito daquela história, a documentação, a gente já lê com o pensamento daquilo que nós já ouvimos. Então, nós, desde que nós nascemos, nós comemoramos o Natal com essas histórias, com Maria e José saindo de estalagem em estalagem, pedindo hotéisinhos e tal, pedindo lugar, e não havia lugar, e eles pediam aqui, pediam ali, com o burrinho, e até que não tinha lugar nenhum, aí uma pessoa piedosa falou, não tenho nenhum quarto aqui para vocês, mas tem lá o estábulo dos animais, vocês ficam lá, e aí Jesus nasceu, como não tinha lugar, botaram ele numa manjedoura, porque não tinha outro lugar. Não, isso não tem amparo nenhum em nenhum lugar da Bíblia, tá bom? No Novo Testamento isso não tem amparo nenhum. Em nenhum dos 4 evangelhos, não é citado por nenhum dos escritores das cartas, tanto Paulo com as suas cartas paulinas, as 13 cartas, nem os autores das cartas chamadas cartas católicas, que são as cartas que eram para ser lidas em todas as igrejas. Católico não no sentido da igreja católica, mas a palavra católica significa universal, ou seja, aquelas cartas, né, as 3 cartas de João, as 2 de Pedro, de Judas, de Tiago, essas cartas eram cartas, e Hebreus não, porque era direcionada para os hebreus de Roma, nós não sabemos quem é o autor. Essas cartas não eram direcionadas especificamente para uma igreja, mas era para ser copiada e lida por todas as igrejas existentes. Por isso são chamadas de católicas, não porque era para a igreja católica, mas e sim porque eram cartas universais, tá? Apesar que as cartas de Paulo deixa claro que era para que as suas cartas, mesmo sendo interessadas a uma determinada igreja, que fossem copiadas e lidas por todas as outras igrejas, e assim foi feito. E só assim é que puderam ser imortalizados depois para se transformar no cânon do Novo Testamento. Estamos entendidos então, gente? Eu sei que tem muita gente me xingando, aí estão os comentários, podem me xingar à vontade, eu não vou ficar triste, comentem esse vídeo, vamos bater um papo, em tempo a gente volta, nós vamos voltar a esse assunto em alguns momentos, mas aludindo, quis começar com o nascimento de Jesus, e eu quero já pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificação para ajudar a gente aí a crescer, né? A gente precisa de um número razoável de inscrição, inclusive para que a gente possa ter algumas regalias aqui no YouTube, como poder colocar os links aqui, senão a gente não consegue, e também para poder monetizar o vídeo, né? Monetizar o vídeo, que é importante para a sobrevivência da gente, tá bom? Então, se inscrevam, a gente tem o blog, que vocês estão vendo aqui o link do blog, de Papo com Tio Zé, e lá a gente trabalha, põe o texto mais longo, coloca as referências e as fontes, então isso que a gente falou agora, você pode acessar no nosso blog, com mais recheio, tá bom? E eu peço que vocês prestem atenção, eu já falei no primeiro vídeo sobre o curso do professor Alex Vargas, né, como ganhar dinheiro na internet, né, negócios pela web, negócios digitais. Vão lá, se inscrevem lá, procurem saber o que esse rapaz fala, porque ele salvou a minha vida, tá? Já falei, você perdeu o emprego, você precisa de uma renda extra, e não sabe o que fazer, né? Eu, por exemplo, perdi o emprego, eu tinha mais de 50 anos. E você não tem emprego, você não tem dignidade. O professor Alex Vargas me ajudou muito. Você tem uma internet, você tem um computador, você tem um celular em casa. Você pode usar esses equipamentos para recuperar a sua dignidade profissional. Procurem lá com o professor Alex Vargas, está aqui o link dele, aqui embaixo
Na descrição também tem o link dele. Entra lá, vai procura saber o que esse jovem maravilhoso tem para dizer para você. E eu tenho certeza que ele tem algo bom para dizer para você. Tá bom? No mais, gente, pega um café aí. Vamos bater um papo. Beijo, até a próxima aula. Na próxima aula a gente começa então a situar historicamente a vinda de Jesus, a existência de Jesus, tá bom? Até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. Vamos tomar um café? Vamos bater um papo?